Olá, meus queridos amigos, o Devocional Intimidade está no ar mais uma vez, trazendo uma palavra de vida, de verdade, trazendo a graça de Deus sobre o seu coração. E hoje no Café Intimidade eu vou ter um papo muito especial com o pastor Fernando Francelino, do CI, Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Você vai conhecer uma história de redenção, uma história de vida e de verdade que está levando o reino de Deus a muitas vidas. E esse é o nosso Café Intimidade. Pastor Fernando, é um prazer imenso lhe ter aqui nos estúdios do Devocional Intimidade nesse dia para falar daquilo que Deus tem feito em você e através de você, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo na MCA TV, é um prazer poder estar aqui. Já tenho feito alguma coisa aqui na programação, num programa que o Martim nos deu de presente, mas é uma honra poder estar aqui hoje, nessa manhã. Poder conversar um pouquinho de algo tão tremendo que Deus tem feito na sua vida, né? Amém. E nós estávamos conversando aqui antes da gravação e realmente assim, curtindo com muito prazer, porque quando Deus decide restaurar a nossa vida e nos levar para o centro da sua vontade, Ele vem com intensidade, e assim tem sido na sua vida, né? Exatamente, nós estávamos conversando sobre isso, a intensidade mesmo, o tempo de Deus, né? Nós estamos vivendo aí uma última geração, a gente crê, de pastores, de evangelistas, de homens e mulheres de Deus que Deus quer levantar e vai preparar para essa última geração, para pregar o reino, para promover o reino e crer e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos preparando para esse dia, né? Exatamente. E levando muitas vidas. Eu creio que esse é o nosso principal objetivo na Terra. Levar o reino de Deus às pessoas para que quando o Senhor venha nos resgatar, nós vamos chegar com as nossas mãos. Senhor, estão aqui as almas que eu ganhei, né? Exatamente. Dessa forma. E para quem não sabe, né, o pastor Fernando é filho do saudoso bispo Samuel Francelino, que deixou um legado muito forte para a sua vida. Né? E como se estabelece hoje tudo aquilo que o teu pai construiu e que hoje você continua levando isso na sua vida, exercendo a sua vocação, o seu chamado, aquilo para o qual você nasceu. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou fruto de oração, um memorial diante de Deus de oração. Nasci e já logo no meu nascimento passei por um problema grave no parto, fui desenganado pela medicina. Graças à oração do meu pai com o saudoso pastor Montanha da Assembleia de Deus, os mais antigos conhecem o pastor Montanha, diante de uma oração e de um propósito que fizeram, o Senhor me restaurou, fui curado naquele momento e fui selado, fui marcado para um tempo, não tenha dúvida disso. Mas passei por várias provações durante a vida, vários problemas durante a vida e acabei me afastando de Deus e o meu pai, junto com a minha mãe, mas principalmente o meu pai, no altar, principalmente da igreja, muitas vezes ele orou dizendo: Senhor, eu não criei os meus filhos para irem para o inferno, eu não criei os meus filhos para que eles se perdessem no mundo, eu criei os meus filhos para que eles estivessem no teu altar. E assim ele orou, e quem conhece o legado do bispo Samuel, quem foi ovelha, quem foi membro do ministério, sabe que por muitas vezes foi feito isso. Eu mesmo ouvi isso, muitas vezes, o tempo em que eu trabalhei no CI, eu ouvi era oração constante e que resgatou vocês. Exatamente, né? Não só eu quanto o meu irmão. Meu pai tinha 2 filhos, eu e o meu irmão. E 6 meses antes dele falecer, eu creio que como um presente de Deus, Deus proporcionou ele poder ver a restauração minha. Quando a gente foi para Israel e lá eu tive encontro com Deus, já contei meu testemunho várias vezes. E nesse encontro eu creio que Deus proporcionou para ele essa alegria. E a partir dali começou o processo de Deus na minha vida, que se intensificou na morte. Depois da morte, especialmente ali, o Senhor me chamou para, de fato, exercer um chamado pastoral, um sacerdócio, coisa que até então eu não achava que teria, ou não me preparei para isso, nunca nem imaginei. Sempre no meu coração, meu desejo era dar condições para o meu pai fazer isso. Esta era a minha convicção clara. Um administrador do legado empresarial que ele construiu, Exatamente. Né? A minha família sempre teve muitos negócios no ramo imobiliário. Depois teve as concessões de rádio, televisão. Então eu sempre me preparei, já desde 2004 administro a 106 FM, a rádio, e me preparei para isso. Meu pai era um pregador exímio da palavra de Deus,
gostava de pregar a palavra e hoje, eu sendo um pregador, eu sei o quanto é necessário dedicação. Essa dedicação, exatamente. Eu costumo dizer, quando eu subo no altar para pregar, de que aquela 1h, 45 minutos, 1 hora de pregação é a parte fácil da mensagem. O problema é o estudo, é a consagração, é você de fato subir com uma mensagem de Deus e não uma palavra sua. Então isso é necessário você ter tempo e se dedicar nessa função. E eu não imaginava isso para mim, não imaginava de verdade. E aí entra aquela questão que os sonhos de Deus sempre nos surpreendem. Exatamente. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos dele, então, nem Exatamente. se fala. E Deus usou toda essa circunstância, porque, como você disse, Deus já tinha um chamado na sua vida desde lá do ventre da sua mãe, né? Você estava lá, foi concebida no ventre da querida Jurema Bernardes, né? Tua mãe. E ali o Senhor já tinha esse chamado, e o Senhor te trouxe, o teu pai construiu tudo isso, né, construiu, e vocês são naturalmente os sucessores do legado que ele deixou. Mas algo que foi muito importante que você me falou, que o Senhor chegou diante de você, né, Fernando, e disse assim, eu tenho isso e eu tenho isso para você. É isso que eu tenho para você. Você larga aqui e faz isso aqui. Exatamente. No dia 23 de abril, no sepultamento, meu pai sofreu AVC na quarta-feira, ministrando a palavra no Corredor de Milagres. E de quarta até sábado a igreja entrou numa intensa oração, vigília, e ele acabou faleceu no sábado às 4 horas da tarde e foi sepultado no domingo. Durante todo esse tempo, eu não consegui ficar sozinho, nem dava, né? Sempre muitas pessoas em volta e toda aquela comoção que foi, e eu não fiquei sozinho. No domingo, quando eu cheguei em casa, depois do culto à noite, eu cheguei em casa, sentei na minha mesa, e eu me lembro muito bem assim, que eu peguei uma Bíblia que eu tinha, coloquei na minha frente, uma Bíblia que eu havia comprado depois desse meu encontro com Deus. Eu comprei uma Bíblia que eu até então não tinha nem 6 Bíblia. 6 meses posteriores ao falecimento do teu pai, Isso, né? anterior, né, ao falecimento, não tinha nem Bíblia. E eu costumo dizer que meu pai, eu sempre brinco, meu pai lia a Bíblia de capa a capa, e eu passava e lia a capa. Então eu não entendia de nada, assim. E eu parei com a Bíblia na minha frente, eu me lembro como se fosse hoje, e fiz uma oração: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei o porquê o meu pai faleceu, eu estava me preparando agora para auxiliar, e quando eu acho que eu vou exercer um chamado, o Senhor leva o meu pai, então eu não estou entendendo nada, Deus. Eu estou sendo invadido por um sentimento que até então eu desconhecia completamente, que é o sentimento pastoral, o amor por vidas. Você ser tomado por aquilo que Deus tinha, né? Sabe, quem tem uma veia pastoral e tem esse chamado pastoral, ele entende o que é a compaixão de Deus, de Cristo, amar uma vida, né? Entender o problema do outro como se fosse o seu. Eu até então nunca fazia meu trabalho social, aprendi sempre a fazer a nossa parte, como todos fazem, mas você de fato se colocar no problema do outro, ou sentir a dor do outro, eu não entendia isso. Trazer sobre si essa responsabilidade, né? E aquilo estava acontecendo, eu falei: Senhor, se isso é para ser pastor, se é um indicativo, fala comigo, porque eu não faço ideia. Eu não sei como preparar um sermão, eu não conheço a palavra, eu sempre fui muito temente a Deus, eu me afastei da igreja, mas eu nunca me envolvi com nada da igreja, porque eu sempre soube o peso da responsabilidade, ou você faz de corpo e alma, ou você não faz. Então eu aprendi isso. E naquele dia eu sentei e conversei com Deus, e o Senhor me deu um texto. Eu abri a Bíblia e na hora, o Senhor abriu a Bíblia com uma palavra dizendo: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte para o povo, mas você e a família do seu pai morrerá. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou aonde você está. Esther 4:14. Ali eu entendi que eu poderia exercer ou não um chamado. Deus ia levantar outra pessoa, porque a igreja não vai perecer porque alguém negou o seu chamado. Deus levantaria outro. Mas morreria ali não Fernando fisicamente como o bispo morreu, mas um chamado sacerdotal sobre a minha vida. E quem sabe, se não foi para um momento, ou seja, toda aquela circunstância, a morte do meu pai, que o Senhor estaria me levantando. E a partir daquilo, eu ainda sou teimoso, eu pedi: Senhor, se é assim, então me confirma. Confirma que o Senhor vai me levantar como um pregador da palavra, um pastor. A partir daquele dia eu fiz um voto com Deus, e
Em 52 semanas que tem um ano, Deus me deu 52 mensagens, exatamente. Ou seja, uma prova clara de que realmente o Senhor estava me levando Exatamente. novamente para o centro da vontade dele, né, Fernando? Exatamente. E até hoje, Mônica, é uma coisa assim incrível. Cada vez que eu abro a palavra, a Bíblia Sagrada, salta a revelação. Porque a Bíblia diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Então é necessário que um pastor tenha a revelação da palavra, do Espírito Santo, para poder ministrar e alcançar o coração de quem precisa ser ministrado. Então, isso mudou. Até então, a leitura da Bíblia para mim era como... Para a grande maioria, eu leio, mas não entendo. É o que eu ouço muitas pessoas dizerem, né? Eu leio, mas eu não entendo. E o que você acha? O que a Bíblia quer dizer com esse... Para mim era dessa forma. Hoje não. Hoje Deus revela, eu creio que é o Espírito Santo. É como você disse, a palavra vem e salta. O Senhor revela ela para você e te traz isso tudo. Exatamente. E isso tudo, né, Fernando, deu luz a tudo que Deus tinha para você, e a gente vai conversar no próximo bloco, então, um pouquinho acerca daquilo que você está vivendo hoje, né? Amém. Do Ministério Evangelismo Sem Fronteiras e das coisas tão maravilhosas que Deus fez, a partir de um fato que, inicialmente, era um fato triste, claro, você estava, eu creio assim, que eu digo que o cristão, ele não morre, ele volta para casa, Exatamente. né? Teu pai estava voltando para o colo do Senhor, mas naquele momento o Senhor, ele foi e você renasceu para todo esse propósito, todo um processo também de restauração na sua família. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do ministério hoje que está ali na rua Heitor Liberato, 1326, na Vila Operária, que é o CI, Evangelismo Sem Fronteiras, né? Isso aí. Só um minutinho e o Café Intimidade já volta contando um pouquinho mais desse testemunho maravilhoso e dessa obra maravilhosa que Deus tem feito aqui na cidade de Itajaí. Só um minutinho e a gente já volta. Homem reto pra não se perder, Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina, toca, Senhor.